Olá, eu sou José Eduardo Saran, auditor tributário, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, onde também já exerci as funções de diretor adjunto da DEAT e de delegado regional tributário. É uma satisfação estar aqui nesse congresso Pensar Contabilidade. Agradeço o gentil convite do Dr. Caio Takano e dos demais organizadores e coordenadores deste congresso. O tema da nossa aula vai ser a recuperação do imposto pela contabilidade, no caso do ICMS. Como todos sabem, existem pelo menos 4 formas de recuperação do ICMS que são tratados na contabilidade: a compensação, a restituição, o crédito acumulado e o ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária. Devido ao tempo limitado da nossa aula, vamos nos dedicar a abordar o subtema do crédito acumulado no ICMS. A nossa abordagem procurará trazer os principais conceitos e também a legislação constitucional, a legislação nacional e a legislação paulista a respeito. Também devido à limitação do nosso tempo, não será possível abordar muito em detalhe questões operacionais. Todavia, aqueles que nos assistem estarão instrumentalizados a localizar onde buscar referências para operacionalizar os seus pedidos. O crédito acumulado, por nós, será abordado dentro dos seguintes tópicos: a não cumulatividade do ICMS, o direito ao crédito na legislação paulista, a diferença entre crédito, saldo credor acumulado e crédito acumulado, a formação do saldo credor, os problemas do acúmulo do saldo credor, as hipóteses de apropriação do crédito acumulado na legislação paulista. Depois veremos como apurar e apropriar o crédito acumulado, onde temos na legislação paulista o método simplificado e o método de custeio. Vamos ver também como, uma vez apropriado, como utilizar o crédito acumulado. Vamos ver também os 3 regimes especiais previstos na legislação paulista para o crédito acumulado, que é o regime especial para crédito acumulado derivado de exportação, aquele para crédito acumulado homologado mediante garantia e o regime especial para a utilização do crédito acumulado para pagamento do ICMS importação. Veremos também que outros estados também têm suas legislações para crédito acumulado e faremos a nossa conclusão. Na primeira parte do crédito acumulado, nós veremos a não cumulatividade do ICMS. Como vocês sabem, o ICMS é um imposto indireto, em princípio multifásico, embora hoje tenhamos a generalização da substituição tributária, e que é da competência dos estados e do Distrito Federal, e que incide na circulação de mercadorias, incide na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e incide na prestação de serviços de comunicação. Na nossa aula, nos interessará especialmente o ICMS mercadoria e o ICMS transporte. O ICMS, tal como o IPI federal, ele obedece ao princípio constitucional da não cumulatividade. Ou seja, nele, por ser multifásico, nós temos o mecanismo da compensação entre débitos e créditos. Vamos lembrar que esses débitos e créditos, no nosso caso, são jurídicos e não contábeis. O contribuinte, ao adquirir um produto ou tomar um serviço que tenha sido tributado pelo ICMS, tomará como crédito o montante do imposto anteriormente cobrado. E, em seguida, por outro lado, cada venda por ele praticada, cada saída, cada prestação de serviço que seja tributada pelo imposto, ensejará a formação do débito desse mesmo ICMS. A cada período definido na legislação, que é normalmente mensal, será feita a comparação, o cotejo entre débitos e créditos nos seus totais para esse período. Havendo débitos maiores do que os créditos, caberá ao contribuinte recolher a diferença em favor do Estado, porque teremos um saldo devedor.
De outro lado, se houver mais créditos do que débitos, nós temos a figura do saldo credor, em que aí o contribuinte é titular de um direito perante o sujeito ativo, que é o Estado. O saldo credor, ele pode ser transferido para os períodos seguintes, ou seja, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Ou, dependendo de sua natureza, ele poderá ser convertido no chamado crédito acumulado do ICMS, que é o tema da nossa aula. E esse crédito acumulado, uma vez homologado pela fiscalização, ele pode ter várias utilizações por parte do seu detentor, o que é uma grande vantagem. Nem todas as saídas, note-se, permitirão a utilização dos créditos obtidos na entrada de mercadorias ou serviços. Por exemplo, nos casos de saída com isenção, com imunidade ou com não incidência, o contribuinte não poderá aproveitar o imposto que incidiu na etapa anterior. Isso está previsto na própria Constituição Federal, no artigo 155, inciso 1, parágrafo 2º. Conforme essa previsão constitucional, nos casos em que a saída seja isenta ou não tributada, então não será possível o crédito na entrada e nem ensejará crédito para as operações seguintes, salvo disposição em contrário na legislação. A própria Constituição Federal, porém, permite a manutenção do crédito do ICMS no caso de exportação de mercadorias ou na prestação de serviço a destinatário no exterior, para aquele ICMS que foi cobrado nas operações ou prestações anteriores. Isto está na Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10. Outra exceção, ou seja, situação de saída isenta que mantém o crédito do ICMS, é a saída interna, ou seja, no estado de São Paulo, de partes e peças para a fabricação de trator, caminhão e ônibus, conforme o parágrafo 3º do artigo 105 do anexo 1 do Regulamento do ICMS Paulista, Decreto 45.490 de 2000. Nesta segunda parte da aula, sobre crédito acumulado, veremos como a legislação paulista trata o direito ao crédito. É muito importante sabermos quais as possibilidades de crédito de ICMS na legislação. Tal como para produzir o vinho, é muito importante a matéria-prima, ou seja, a uva, o clima, o solo, e de outro lado, as condições em que o vinho é feito. Também, para apropriar esse crédito acumulado, é muito importante que o contabilista, que o contribuinte, tenham certeza quanto à legitimidade dos seus créditos. Porque nas situações de apropriação e homologação do crédito acumulado, a fiscalização irá examinar a escrita fiscal do contribuinte. Por isso é importante que o contabilista, que o contribuinte tenham certeza da rigidez dos seus créditos. Bem, a legislação paulista do ICMS, e assim também devem ser outras legislações estaduais, estabelece limitações sobre o imposto, sobre o ICMS que pode ser acreditado pelos contribuintes. Não são todas as aquisições tributadas pelo ICMS que dão ao contribuinte o direito a se acreditar desse mesmo imposto. Vamos ver aqui quais são as hipóteses previstas pela legislação paulista. Em primeiro lugar, os insumos, entendidos como conjunto de fatores produtivos, como matérias-primas, a energia, o trabalho e a amortização do capital, utilizados para se ter o produto final, entendido como um bem, um produto ou um serviço. Os tribunais têm compreendido como insumo aqueles produtos que se integram totalmente no processo produtivo, que são consumidos totalmente no processo produtivo. Porém, nada impede que um único insumo possa ser utilizado na produção de vários produtos. Outra modalidade de crédito permitida pela legislação paulista são os materiais chamados intermediários ou secundários, que são aqueles caracterizados por serem imprescindíveis na produção de determinado produto. Por exemplo, materiais de embalagem, ou ainda o combustível e a energia elétrica, que são consumidos no processo de produção. A terceira forma de crédito permitida é na aquisição
de mercadorias que serão revendidas de forma tributada pelo ICMS. E a última forma de creditamento permitida pela legislação é na aquisição de bens que serão incorporados, que serão contabilizados no ativo imobilizado da empresa, como, por exemplo, máquinas, desde que sejam relacionados à produção ou comercialização de mercadorias ou para a prestação de serviços tributados pelo ICMS. Note o contabilista que é muito importante que esses bens sejam contabilizados em conta de ativo imobilizado, pois a legislação paulista prevê que, se for contabilizado no ativo circulante, esses bens, como partes e peças, por exemplo, parafusos, eles serão tidos à conta de material alheio à atividade da empresa, ou seja, material de bens e consumo, e que a legislação paulista não permite o creditamento. Portanto, não é qualquer aquisição que confere direito a crédito do ICMS sobre ele incidente. O crédito somente é possível, e isso é muito importante frisar, quando a aquisição se vincular à atividade exercida pelo contribuinte e aquisição essa que sofre incidência do ICMS. Vamos fazer um parêntese e falar a respeito das aquisições para o ativo imobilizado, que, embora deem direito ao crédito, elas possuem uma mecânica própria, que, por exemplo, a apropriação mensal na proporção de 1,48, mas sempre de forma proporcional às operações e prestações tributadas pelo ICMS naquele mês, por um período total, portanto, de 48 meses a partir da data de aquisição. E creditamento que será interrompido caso esse bem seja alienado. Os produtos que não se agregam fisicamente ao produto final, ou que são utilizados nas atividades de apoio administrativo, por exemplo, papéis para escritório, cartuchos para impressora, lâmpadas para utilização nos prédios administrativos, combustível dos veículos da diretoria, esses produtos são considerados material de uso e consumo, portanto, alheios à atividade do contribuinte. O ICMS sobre eles incidente não dará direito a crédito e deve ser contabilizado como despesa. A partir deste ponto, nós vamos estabelecer a diferença entre crédito, saldo credor acumulado e o próprio crédito acumulado. Se o saldo credor acumulado for contínuo no tempo e segundo determinadas hipóteses previstas na legislação paulista, ele poderá ser transformado em crédito acumulado. Vejamos a formação de um saldo credor. Quando o montante mensal de débitos é superior ao de créditos, que são as situações normais, nós temos saldo devedor, portanto haverá ICMS a recolher por parte do contribuinte. Todavia, na situação inversa, em que temos mais créditos do que débitos no mesmo mês, no mesmo período, nós temos aí o saldo credor. Portanto, o saldo credor é aquela situação que ocorre quando os créditos, no mesmo período, são superiores aos débitos. Quando o saldo do ICMS se mantém credor de forma contínua e sistemática, nós temos aí o que chamamos de situação de saldo credor acumulado. Por exemplo, quando a empresa tem entradas tributadas, mas as suas saídas, no todo ou em grande parte, são isentas ou são imunes, caso da exportação, ou são tributadas. Todavia, devido a benefícios da legislação, há uma alíquota média de saída em valor inferior à alíquota média das entradas. A manutenção dos créditos do ICMS nas operações anteriores àquelas de exportação é um benefício ao contribuinte que está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alíneas C e F da Constituição Federal, ou seja, é uma disposição constitucional que deve, então, portanto, ser obedecida pelas legislações estaduais do ICMS, que respeitam o direito
ao creditamento, no caso de exportação, creditamento relativo às operações e prestações tributadas pelo ICMS anteriores a essa exportação. Portanto, as situações mais frequentes de geração de saldo credor continuado, ainda não estamos falando do crédito acumulado, sim do saldo credor acumulado, elas são o diferencial de alíquota, ou seja, a alíquota média de saídas é inferior à alíquota média das entradas. A segunda situação é um grande volume de saídas interestaduais de mercadorias importadas após a edição da resolução do Senado número 13 de 2012. Vamos lembrar que essa resolução do Senado então estipulou uma alíquota interestadual de 4%, né? Só que você tem as importações a 18%, né, em muitos casos. A terceira situação de formação de saldo credor de forma continuada é o grande volume de saídas interestaduais a consumidor final após a edição da Emenda Constitucional 87 de 2015. Vamos lembrar que essa emenda constitucional estipulou que nas saídas interestaduais a consumidor final caberá ao estado de destino a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna praticada naquele estado de destino. E a última situação que ocasiona a formação, a geração de saldos credores de forma continuada é a ocorrência de exportações em montante maior do que as entradas tributadas. Aí temos então a situação das empresas majoritariamente exportadoras. A legislação paulista, ela permite em determinadas situações que o saldo credor acumulado após uma auditoria seja apropriado em conta própria e aí sim transformado no que chamamos crédito acumulado, que é o tema desta aula. Esse crédito acumulado, uma vez homologado, autorizado, ele ficará num conta corrente próprio que é controlado eletronicamente pela Secretaria da Fazenda, conta corrente a qual o contribuinte dela detentor também faz acesso de forma eletrônica, e os valores poderão, na prática, ser usados para vários fins, como compensação com lançamentos de ofício, por exemplo, para quitar créditos tributários cobrados em autos de infração, ou para o pagamento de parcelas em programas especiais de parcelamento, ou para compensação com ICMS devido nas importações realizadas pelo detentor desse crédito acumulado, ou ainda o pagamento das aquisições internas de matéria-prima feitas pelo detentor do crédito acumulado, cujo fornecedor receberá esse crédito acumulado como forma de pagamento e o utilizará como crédito do imposto, em vez de ser pago com numerário. E, por exemplo, também a utilização para transferência para outros estabelecimentos do contribuinte no mesmo estado, ainda que em período diverso do período de apuração, ou para transferência a terceiros. A transferência do crédito acumulado a outros contribuintes, ela está prevista no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Complementar 87/96, a Lei Candir. As empresas e seus contabilistas devem estar atentos à situação em que ocorre o acúmulo contínuo e sistemático de saldo credor do ICMS, pois isso vai gerar um ativo fictício, além do próprio custo financeiro dessa manutenção. Por isso, é importante saber como transformar esse saldo credor de forma continuada em crédito acumulado, que é o tema da nossa aula. Neste ponto, vamos ver quais são as hipóteses de transformação de saldo credor acumulado em crédito acumulado. Além da manutenção do crédito das operações ou prestações anteriores, no caso das exportações por disposição constitucional, na legislação paulista, a formação do crédito acumulado também ocorre nas situações previstas no artigo 71 do regulamento que vemos neste slide. Em resumo, o saldo credor acumulado deve, para ser transformado em crédito acumulado,
ele tem que se enquadrar numa das hipóteses que estão previstas no artigo 71 do regulamento do ICMS paulista, que são a alíquota de saída menor do que a alíquota de entrada, base de cálculo reduzida nas saídas, operação de saída com diferimento, operação de saída com isenção, cumulada com o benefício do não estorno, a substituição tributária e a exportação. Para o andamento do pedido de apropriação do crédito acumulado, não pode existir nenhum débito impeditivo junto à Fazenda Estadual. Caso exista débito impeditivo, o contribuinte deverá autorizar o fisco a descontar do pedido de apropriação do crédito o débito correspondente ou apresentar garantias, inclusive se estiver discutindo o débito judicialmente. Exemplo de débitos impeditivos é, por exemplo, o crédito tributário cobrado em autos de infração, do qual não haja mais possibilidade de recurso administrativo, ou débitos inscritos em dívida ativa. Nesse ponto, estamos adentrando a parte principal da nossa aula, que é como apropriar e homologar o crédito acumulado. No estado de São Paulo, atualmente, os procedimentos para apurar e apropriar, como se diz, o crédito acumulado, eles estão disciplinados no artigo 30 das disposições transitórias do regulamento do ICMS e ainda, basicamente, em 3 portarias CAT, que vemos aqui neste slide. A portaria CAT 26 de 2010, 83 de 2009 e 207 de 2009. Outros diplomas legislativos paulistas são as portarias CAT números 115 de 2008, 77 de 2009, 118 de 2010 e 120 de 2013. Também a decisão normativa CAT número 4 de 2005 e os comunicados CAT 36 de 2004, 8 de 2010 e 27 de 2010. A transformação de saldo credor acumulado em crédito acumulado, ela se dá por meio de um pedido administrativo, que é impetrado pelo contribuinte junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento. Conforme a portaria CAT 26 de 2010, o controle do crédito acumulado, uma vez homologado, se dá pela operacionalização de um sistema eletrônico que é conhecido como e-CREDAC, mas cujo título oficial é Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Crédito Acumulado. O processo administrativo ele é impetrado no posto fiscal de jurisdição do contribuinte e será encaminhado à fiscalização da Delegacia Regional Tributária dessa jurisdição, que então irá formular seu parecer e o encaminhar à Subcoordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento, conhecida como Subfis, que é o órgão, a instância da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que hoje substitui a antiga DEAT. A Fazenda Estadual Paulista possui hoje 2 modalidades básicas de apropriação do crédito acumulado, que são elas. A primeira é a chamada modalidade simplificada ou apuração simplificada por custeio estimado das operações, que é regulamentada pelo artigo 30 das disposições transitórias do regulamento do ICMS paulista e também disciplinado essa modalidade simplificada pela portaria CAT 207 de 2009. A segunda forma de apropriação do crédito acumulado é a chamada modalidade de custeio ou apuração por custeio efetivo das operações, cuja disciplina é encontrada na portaria CAT 83 de 2009. A maioria dos pedidos de apropriação de crédito acumulado que ingressam na Fazenda Estadual Paulista são pela modalidade simplificada, já que a modalidade de custeio ela possui uma muito maior complexidade, maior quantidade de informações a prestar, portanto.
O optante pela modalidade simplificada, no entanto, ele fica limitado a um limite mensal de apropriação de 10 mil UFESPs, que hoje equivale a R$ 276.100. 10 mil UFESPs mensais de geração de crédito acumulado, que no ano significa R$ 3.313.200. Evidentemente, além da facilidade na montagem do pedido, os processos na modalidade simplificada, eles têm uma análise e um deferimento mais célere. Por isso que é a opção preferencial dos contribuintes que desejam apropriar crédito acumulado. Na modalidade de custeio, que é aquela mais complexa e mais minuciosa e detalhada, busca-se mapear em detalhe o processo de aquisição, de produção e as operações realizadas pelo estabelecimento, bem como a tributação do ICMS envolvida nessas etapas de aquisição, produção e vendas. As informações são estruturadas em módulos e fichas do sistema de custeio. Ao final, apura-se por item e operação o crédito acumulado de ICMS que foi gerado ou o eventual imposto devido. Evidentemente, para optar pelo sistema de custeio, o contribuinte deve assegurar-se de que ele tem um bom sistema contábil de apuração de custos. Uma vez homologado, o saldo credor acumulado deixa de compor a escrita fiscal do ICMS dessa empresa, é retirado do livro Registro de Apuração do ICMS, é retirado da GIA, evidentemente após a sua homologação pela Secretaria da Fazenda. Então, no livro e na GIA, o crédito homologado ele será registrado a débito e ele sai da escrita do contribuinte. E por outro lado, ele ingressa naquele sistema eletrônico, o eCREDAC, que é a conta corrente de crédito acumulado que o contribuinte, então, passa a deter e poderá movimentar, sempre eletronicamente, com autorização da Secretaria da Fazenda. No caso da opção pela modalidade de custeio, o contribuinte interessado deve, no processo de homologação, ele deverá enviar à Secretaria da Fazenda uma série de arquivos digitais que serão, então, utilizados no processo de verificação e homologação. Os pedidos iniciais em ambas as modalidades, a simplificada e a por custeio, sempre são feitos por meio de protocolo físico, que conterá, para cada mês, uma planilha denominada DGCA, Demonstrativo de Geração do Crédito Acumulado. Esse envio e validação devem obedecer, então, ou a Portaria CAT do 207/2009 ou a Portaria CAT 83/2009, respectivamente, sob pena de indeferimento dos pedidos. Todo pedido de homologação de crédito acumulado, ele passa necessariamente pela fiscalização direta de tributos segundo determinados roteiros. Daí frisamos a importância da verificação prévia pelo contabilista dessa escrita fiscal, por exemplo, dos registros na EFD e as GIAs. Por exemplo, se há devoluções de saídas, dentre aquelas saídas previstas no artigo 71 do regulamento do ICMS, o valor dessas devoluções deverá ser diminuído do saldo credor acumulado, que se pretende transformar em crédito acumulado. A fiscalização também verificará a possível existência de débitos impedientes. A fiscalização tributária, ela poderá notificar o contribuinte solicitando documentos complementares e deverá realizar verificações fiscais na empresa. Por isso, é muito importante que o contabilista ele faça um pente fino em toda a escrita fiscal da empresa para prevenir, para evitar a detecção de eventuais ilícitos tributários, eventuais irregularidades que poderão ensejar a autuação desse contribuinte que está peticionando um crédito acumulado. Neste ponto, vamos ver como utilizar o crédito acumulado que foi homologado pela Secretaria da Fazenda.
Uma vez reconhecido o crédito acumulado pela autoridade fazendária, estando ele incorporado em conta corrente no sistema e-CREDAC, são as seguintes as possibilidades de sua utilização que a legislação paulista permite. A liquidação de débitos fiscais do ICMS, por exemplo, como aquele devido nas importações realizadas pelo contribuinte, crédito tributário cobrado em auto de infração, imposição de multa, ou ainda a sua utilização para liquidar parcelas em programas especiais de parcelamento. Outra possibilidade é a transferência a outro estabelecimento paulista da mesma empresa, ou a transferência a estabelecimento paulista de empresa interdependente, ou a transferência a estabelecimento paulista fornecedor nas operações de compra de matéria-prima, de material secundário e de embalagem, ou a transferência a estabelecimento paulista fornecedor de máquinas, aparelhos ou equipamentos industriais que serão integrados no ativo imobilizado, ou para estabelecimento paulista fornecedor de caminhão ou chassi de caminhão com motor novos, carroceria nova de caminhão, bem como reboque e semi-reboque novos para utilização direta em sua atividade no transporte de mercadoria. E por fim, mas sempre com autorização do secretário da Fazenda e Planejamento, é possível também a transferência de crédito acumulado para estabelecimento de empresa não interdependente. Portanto, os estabelecimentos habilitados a receber crédito acumulado em transferência devem ser sempre paulistas e possuírem inscrição estadual. Vamos ver neste ponto quais são os regimes especiais para crédito acumulado que a legislação paulista prevê. Hoje, temos 3 tipos de regimes especiais ligados ao crédito acumulado. O primeiro deles é o regime especial para crédito acumulado derivado de exportação. Ele está previsto na Portaria CAT 77 de 2009 e permite à Fazenda Paulista conceder um regime especial ao contribuinte interessado para que ele aproprie a título precário até 50% do valor do crédito acumulado de ICMS resultante da ocorrência de operação de exportação direta a que teria direito após a verificação da sua legitimidade pelas atividades fiscais. Essa apropriação a título precário ocorre antes da homologação do chamado demonstrativo de crédito acumulado DCA, que é o documento que atesta que o crédito foi periciado e autorizado pela Fazenda Estadual, permitindo, portanto, uma maior agilidade na apropriação, o que é uma vantagem. A portaria limita o valor da autorização ao menor saldo credor apurado desde o mês da geração até o mês da apropriação, sendo que esse valor não pode superar o equivalente a 80 mil UFESPs, que hoje correspondem a R$ 2.208.800. O crédito acumulado apropriado a título precário não poderá ser utilizado para liquidação de débitos fiscais. A concessão desse regime especial ligado à exportação fica condicionado a 3 requisitos. O primeiro deles, o contribuinte não pode possuir auto de infração pendente de liquidação, deve estar em dia com suas obrigações principais e acessórias. O segundo requisito é que todos os estabelecimentos paulistas do contribuinte devem ter escrita fiscal eletrônica. E o terceiro requisito é que não pode haver o aproveitamento de crédito do ICMS originado em incentivos fiscais concedidos pelo estado de origem da mercadoria sem autorização do CONFAS. O segundo regime especial ligado a crédito acumulado que a legislação paulista prevê é do crédito acumulado homologado mediante garantia. O crédito acumulado pode ser concedido de forma mais expressa por meio de oferecimento de garantias, como a fiança bancária ou seguro de obrigações contratuais. Para tanto, o contribuinte interessado irá requerer um regime especial para apropriação do crédito acumulado, mediante garantia, nos termos do artigo 37
da Portaria CAT 26 de 2010. Por regime especial, também poderá ser autorizada a apropriação de até 50% do crédito acumulado solicitado, de forma sumária, conhecida como Fast Track, sem necessidade de verificação fiscal prévia, aí nos termos do artigo 40 da Portaria CAT 26 de 2010. O terceiro e último regime especial ligado ao crédito acumulado na legislação paulista é aquele para a utilização do crédito acumulado para pagamento do ICMS importação. No estado de São Paulo, a Portaria CAT 26 de 2010 prevê a instituição de um regime especial destinado à compensação do ICMS que é exigível na importação de bens e mercadorias com créditos acumulados. Tal regime é concedido de forma automática, sem necessidade de postulação junto à Subcoordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento, Subfis, que substituiu a DEAT a partir de 2009. A já mencionada Portaria CAT 26 de 2010, desde que preenchidos os requisitos legais, outorga a concessão desse regime de modo automático. Por tal regime especial, o ICMS, devido na importação em território paulista de mercadoria ou bem oriundo do exterior, poderá ser compensado, total ou parcialmente, no desembaraço aduaneiro, mediante a emissão da Guia de Compensação com Crédito Acumulado, GCOMP ICMS. Neste ponto, nós vamos verificar como consultar a legislação tributária paulista relativa ao crédito acumulado. Então, estando no computador, vocês abram um navegador qualquer. Aqui no caso eu estou no Chrome. E vocês acessem a página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ou da Secretaria da Fazenda dos seus respectivos estados, né? Nesse caso, vamos ver aqui a legislação paulista. Então vamos lá, www.fazenda.sp.gov.br. Esse acesso nos mostra esta tela. E aqui nós vamos digitar nessa janela de busca legislação tributária e pedir a busca. Aí ele vai nos trazer alguns links e nós vamos nesse primeiro mesmo, legislação, que aí vai mostrar legislação tributária, financeira, bolsa eletrônica de compras e CODEC, que são autarquias estaduais. Então nós vamos na barra de tributária, nós vamos no link legislação tributária. Notem que aqui também tem processo administrativo tributário e a agenda tributária. Então vamos em legislação tributária e ele nos mostra o seguinte, várias janelas aqui, leis complementares federais, estaduais, leis, no caso, ordinárias, decretos serão sempre estaduais, resoluções Secretaria da Fazenda, Fazenda e Planejamento, portarias CAT, decisões normativas CAT, comunicados CAT, etc. E chamaria atenção aqui também para respostas de consultas. Então, por exemplo, se vocês querem ir um determinado artigo do regulamento do ICMS, nós temos aqui RICMS 2000, tabela de artigos. Por exemplo, um artigo que vamos utilizar bastante no crédito acumulado é o artigo 71. E o artigo 71 nos mostra, então, quais são as hipóteses que a legislação paulista prevê para a apropriação do crédito acumulado, né? Voltando ali, ainda ficando na legislação do ICMS, vocês podem vir aqui, por exemplo, na Lei Complementar Federal 87/96, que é a Lei Candir, é uma lei nacional, e na Lei Estadual do ICMS, que é a Lei 63/74/89. Tá? Então vocês têm aqui o índice, a tabela de artigos, né? Por exemplo,
aqui no caso não cumulatividade, nos interessam esses artigos aqui 36 a 46. Estando neles, se vocês quiserem salvar em suas máquinas, em seus pendrives, determinados artigos, portarias, o que seja, vocês vão aqui no link imprimir, ele abre uma janela e vocês podem escolher uma impressora ou salvar como PDF, né? E aí vocês dão salvar e ele vai abrir a possibilidade de vocês localizarem uma pasta aqui para salvar o respectivo arquivo. Então, lembrando que vocês podem ir nas portarias CAT, por exemplo, né? E as que mais nos interessam são dos anos de 2009 e 2010. Então, por exemplo, indo aqui em 2009, ele vai nos mostrar todas as portarias CAT daquele ano e nos interessam especificamente a portaria CAT 83, que é a do sistema de custeio. Então, vamos aqui achar a portaria CAT 83 e temos ela na íntegra, né? Posso, como eu mostrei para vocês, imprimir também ou salvar em PDF. Outra portaria CAT importante é também do ano 2009, a portaria CAT 207. Então temos que paginar aqui. E a portaria CAT 207, que dispõe sobre a apuração simplificada do crédito acumulado gerado do ICMS. De novo, podemos imprimir ou salvar. E gostaria de mostrar, por fim, a possibilidade de termos pesquisas aqui também de decisões normativas CAT por ano, de comunicados CAT também por ano, e respostas de consultas. No caso das respostas de consultas, podemos buscá-las por ano também, tá? Ou podemos, na tela inicial de pesquisa, digitarmos aqui um assunto, por exemplo, cana-de-açúcar, e vemos o que temos de respostas de consulta a respeito. Nós vamos mostrar agora como acessar os manuais, fichas do ECREDAC, tanto no sistema de custeio como na apuração simplificada. Então nós vamos digitar aqui, só que não no próprio navegador, por exemplo, Chrome ou Internet Explorer, digitamos ECREDAC Manuais. E aqui nós vamos ver que o segundo link que ele mostra são downloads da Secretaria da Fazenda, Portal Fazenda, SP.gov.br, então temos certeza que estamos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então é um atalho, né? Ir diretamente aqui usando o navegador da internet e digitarmos ECREDAC Manuais. E aí vamos ver aqui downloads de aplicativos, por exemplo, programa validador para a portaria CAT 83, ambiente de produção, e programa validador, arquivo digital da portaria CAT 83, que é o sistema de custeio, ambiente de homologação teste. E temos aqui finalmente os manuais. Então vamos ter, por exemplo, no sistema de custeio, o anexo 1, que é o manual do sistema, e vamos aqui no link de baixar. Então ele nos mostra aqui o manual do sistema de custeio, com todas as informações, o layout dos seus módulos, né, e tudo mais. Aí podemos baixar, imprimir ou baixar para o computador, para o nosso computador, né? Voltando lá, temos também no próprio sistema de custeio, mas temos o anexo 2, que é o manual de orientação para a formação do arquivo digital, que nos interessa também.
porque especialmente o sistema de custeio obriga o contribuinte ou o contabilista, em nome dele, gerar uma série de arquivos digitais. E aí vamos ver para a mesma coisa para apuração simplificada, o anexo 1, que é o manual. Então, ele gera um PDF aqui que podemos imprimir ou baixar. Esse aqui já é para apuração simplificada, então tem todas as instruções, tem o layout dos módulos, as fichas, etc. E aí temos alguns arquivos auxiliares, tanto do sistema de custeio como do sistema de apuração simplificada. Tá? Temos também todas as portarias mencionadas e assim por diante. Muito bem, baixados os manuais, vamos estudá-los, vamos estudar as fichas, vamos estudar o layout dos arquivos. E quando já tivermos os dados disponíveis a partir da escrituração fiscal digital do contribuinte e das suas guias, nós vamos preencher um documento muito importante, que é o demonstrativo da geração de crédito acumulado DGCA. No caso aqui, esse modelo ele está disponível para ser baixado a partir do portal da Secretaria da Fazenda, e aqui nós temos um demonstrativo com dados fictícios, não é? Então, os dados da unidade fazendária que vai examinar, dados da empresa. Nós temos aqui no lado esquerdo o mês, ano a que se referem os dados, por exemplo, novembro de 2017, dezembro de 2017. Nós temos aqui no rodapé instruções de como preencher esse demonstrativo, o que também deve ser visto nos manuais respectivos. E aqui nós temos as colunas, né? Por exemplo, as saídas a 7%, interestaduais a 12%, interestaduais a 4%, as saídas com redução de base de cálculo, e as saídas sem pagamento de ICMS, por importação, ou por diferimento, ou por isenção. Tá? E aí vocês vão preencher, no caso, essa empresa fictícia aqui, ela tem saídas com isenção que darão direito à apropriação do crédito como crédito acumulado. E aí, por se tratar de apuração simplificada, é utilizada o IVA, Índice de Valor Agregado Mediana do setor, para um determinado mês, que isso é disponibilizado pela Secretaria da Fazenda. A partir do IVA mediana, calcula-se um custo estimado, um imposto creditado também dado por esse IVA mediana do setor, e aí qual será o crédito acumulado gerado e que vai se transformar em crédito acumulado apropriável. Então, estudem os manuais, estudem todas as fichas e tenham à mão as informações para preencher os DGCAs. E, sempre muito importante, façam um pente fino, façam uma verificação prévia antes de preencher e principalmente antes de entregar os DGCAs e os arquivos digitais. O Estado de São Paulo é conhecido nacionalmente por honrar a apropriação e a possibilidade de utilização do crédito acumulado. Como, porém, esse é um dispositivo previsto na própria Lei Candir, uma lei nacional, outros estados têm também em seus regulamentos dispositivos próprios para apropriação e utilização do crédito acumulado. Temos, por exemplo, o caso de Pernambuco, nas situações previstas no seu regulamento do ICMS, instituído pelo Decreto 14.876 de 91, nos artigos 49 a 50. Esse decreto autoriza o acúmulo e a utilização de créditos referentes às matérias-primas, materiais secundários e materiais de embalagem empregados na fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos, cuja saída seja isenta do imposto, e na fabricação de produtos industrializados exportados, não sujeitos ao ICMS na respectiva saída. Para falar dos estados vizinhos a São Paulo, Minas Gerais tem o seu regulamento instituído pelo Decreto
43080 de 2002, que prevê o crédito acumulado no anexo 8. O Paraná tem o seu regulamento do ICMS instituído pelo decreto 7.871 de 2017 e prevê o crédito acumulado nos artigos 47 a 66. O Rio de Janeiro, o seu regulamento do ICMS foi instituído pelo decreto 27.427 de 2000 e prevê o crédito acumulado no livro 3, títulos 2 a 5. Por fim, o Mato Grosso do Sul tem o seu regulamento instituído pelo decreto 9.203 de 98 e prevê também o crédito acumulado nos artigos 68 e 69. Tal como no estado de São Paulo, nos demais estados, os pedidos devem ser submetidos à autoridade fazendária, que irá homologar ou não a transformação do saldo credor acumulado em crédito acumulado. Chegamos ao final desta aula sobre crédito acumulado. Como vemos, o crédito acumulado é uma forma segura de recuperação do ICMS nas hipóteses previstas na legislação, desde que cumpridas as exigências dessa mesma legislação. No caso do Estado de São Paulo, devem ser observados especialmente o regulamento do ICMS e as portarias CART citadas, em especial aquelas de números 83 de 2009 e 207 de 2009, além da portaria CART 26 de 2010, que regula o ECREDAC, a homologação e a transferência do crédito acumulado. Como há uma grande quantidade de dados a informar, e considerando que o contribuinte interessado terá suas contas examinadas, o requerente ou seu preposto deve realizar uma análise prévia da escrita fiscal, visando detectar inconsistências na apuração do imposto, o que inclui o exame das guias e dos registros do SPED fiscal. A verificação prévia é altamente recomendada, pois, além de detectar eventuais inconsistências, permite o seu saneamento antes da verificação fiscal, o que irá prevenir até eventuais autuações fiscais. Uma vez homologado, o crédito acumulado vai significar, na prática, capital em poder da empresa. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Nós vimos os principais conceitos, vimos a legislação, vimos como apropriar, vimos como utilizar o crédito acumulado, vimos também como acessar na página da Secretaria da Fazenda os principais diplomas legislativos úteis para esse trabalho. Vimos também o que é o demonstrativo de geração do crédito acumulado DGCA. Em tempos de escassez de capital, de crise econômica, a recuperação de impostos se torna mais e mais importante e o crédito acumulado é uma forma segura de recuperação do ICMS. Espero que esta aula tenha sido proveitosa a todos vocês. Agradeço essa oportunidade, desejo paz, saúde e prosperidade. Muito obrigado.